O Livro dos Espíritos. Publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, em Paris, o Livro dos Espíritos é a obra inaugural da doutrina espírita e representa um marco na história do espiritualismo. Organizado por Allan Kardec, o livro foi fruto de um trabalho minucioso de pesquisa e investigação mediúnica, resultado de várias sessões em que Kardec fez perguntas aos espíritos, utilizando médiuns como intermediários. As respostas que ele obteve dessas comunicações compõem o corpo principal da obra. Allan Kardec não se considerava o autor no sentido tradicional, mas sim o codificador das respostas fornecidas pelos espíritos superiores. Ele formulou perguntas racionais e filosóficas que buscavam esclarecer aspectos fundamentais da existência humana, da vida espiritual e das leis que governam o universo. O Livro dos Espíritos está estruturado em perguntas e respostas, contendo 1019 questões que abordam temas essenciais, como Deus, a alma, o mundo dos espíritos, a reencarnação, as leis morais e o destino da humanidade. Estrutura do livro. A obra está dividida em 4 grandes partes, ou livros, cada uma delas dedicada a um aspecto fundamental do conhecimento espiritual. Das causas primárias. Nessa primeira parte, Kardec aborda as questões relacionadas à origem e natureza do universo, ao conceito de Deus e à criação. Ele começa o livro com a pergunta: que é Deus? Ao que os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Desde o início, fica claro que o espiritismo não adota uma visão antropomórfica de Deus. Ao contrário, o concebe como uma força criadora e governante do universo, cuja essência está além da compreensão humana. Kardec também explora temas como a matéria, o princípio vital e a criação dos espíritos. Ele procura explicar como a vida na Terra está interligada com a existência espiritual e como tudo o que existe é parte de um plano divino maior. Essa seção fornece as bases filosóficas para a compreensão do restante da obra. Do mundo espírita ou dos espíritos. Na segunda parte, Allan Kardec foca no estudo dos espíritos, suas naturezas, classificações e modos de interação com o mundo material. Aqui, aprendemos que os espíritos são seres imortais, que habitam o plano espiritual e que, por meio da reencarnação, vêm ao mundo material para evoluir. Os espíritos são classificados em diferentes níveis de evolução, de acordo com sua pureza moral e intelectual. Existem os espíritos superiores, que já alcançaram grande progresso, e os espíritos inferiores, que ainda estão presos a sentimentos e instintos mais grosseiros, como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Um aspecto importante dessa seção é a explicação sobre a comunicação entre os espíritos e os seres humanos, por meio da mediunidade. Kardec relata que os espíritos estão sempre ao nosso redor, influenciando nossas ações e pensamentos, e que, através dos médiuns, eles podem transmitir ensinamentos e orientações. A mediunidade é vista como um canal natural, que faz parte das leis da natureza e que permite o intercâmbio entre os dois mundos. Das leis morais. A terceira parte do livro é dedicada ao estudo das leis morais, ou seja, os princípios que regem o comportamento humano e o progresso espiritual. Kardec enumera uma série de leis que, segundo os espíritos, são universais e imutáveis, como a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de progresso e, especialmente, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, é um conceito fundamental na doutrina espírita. Ela afirma que toda ação gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Isso explica a razão de muitos sofrimentos e dificuldades que as pessoas enfrentam em suas vidas. Eles são resultados de escolhas e ações passadas, nesta ou em vidas anteriores. A reencarnação é, portanto, o mecanismo que permite ao espírito colher o que plantou e buscar a reparação de erros.
Kardec também dedica um capítulo importante à lei de justiça, amor e caridade, considerada a base do comportamento ético e moral. Segundo os espíritos, o verdadeiro progresso espiritual só é alcançado quando o ser humano pratica a justiça, ama ao próximo e age com caridade. O egoísmo, por sua vez, é apontado como o maior obstáculo para o avanço moral, sendo a raiz de todos os males sociais e individuais, das esperanças e consolações. Na quarta e última parte, Allan Kardec aborda questões relacionadas ao futuro da humanidade, a vida após a morte e as penas e recompensas que aguardam os espíritos de acordo com sua conduta. Essa parte traz grande conforto e esperança para aqueles que buscam entender o sentido da vida e o que acontece após o desencarne. Kardec explica que a vida após a morte não é igual para todos. Os espíritos que evoluíram moralmente durante sua jornada terrestre têm uma existência mais feliz e tranquila no mundo espiritual, enquanto aqueles que se mantiveram presos a vícios e comportamentos negativos podem sofrer em zonas de sofrimento e perturbação. No entanto, é importante ressaltar que essas condições não são eternas. No Espiritismo, não existe a ideia de um inferno eterno. Todo sofrimento é temporário e tem como objetivo levar o espírito ao arrependimento e ao desejo de melhorar. A reencarnação, mais uma vez, é vista como a chave para o progresso. Mesmo os espíritos que sofrem após a morte terão novas oportunidades de aprendizado e evolução em futuras existências. Não há castigos eternos, apenas lições e chances de recomeço. O impacto de O Livro dos Espíritos. Desde sua publicação, O Livro dos Espíritos teve um impacto profundo na sociedade. Ele ofereceu uma nova perspectiva sobre temas como vida, morte, destino e evolução espiritual, contrastando com as visões tradicionais de pecado e condenação eterna. Para muitos, suas explicações racionais e filosóficas trouxeram um alívio espiritual e um entendimento mais profundo do propósito da existência. A obra de Kardec também foi recebida com grande interesse pelos cientistas e intelectuais da época, muitos dos quais começaram a estudar os fenômenos mediúnicos com seriedade. Embora tenha enfrentado oposição de setores conservadores da sociedade, o espiritismo se expandiu rapidamente, ganhando adeptos em diversos países, principalmente no Brasil, onde se tornou uma das principais religiões. O Livro dos Espíritos continua sendo uma referência essencial para aqueles que buscam entender a doutrina espírita e para todos que estão em busca de respostas para as questões mais profundas da vida. Seus ensinamentos sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito e o progresso moral são atemporais e oferecem uma visão otimista e reconfortante da existência humana e do destino espiritual. Essa obra de Allan Kardec permanece até hoje como um guia para quem deseja compreender o propósito da vida e o caminho para o aperfeiçoamento moral, oferecendo ao mesmo tempo consolo e esperança para aqueles que enfrentam os desafios da existência terrena.